Porcos na Sala, capítulo 2. Nossos inimigos espirituais. Os demônios são inimigos espirituais e a responsabilidade de todo cristão é enfrentá-los diretamente, uma luta espiritual. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, versículo 11 e 12. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. A luta é bem pessoal e de perto. O inimigo é espiritual e as armas contra ele são espirituais. A luta também sugere métodos táticos de pressão. Isto nos diz que o método usado por Satanás é o de impor pressão. Ele impõe pressão nas áreas de nossos pensamentos, emoções, decisões e em nossos corpos. Quando alguém não conhece os métodos satânicos, ele se volta para os tranquilizantes, comprimidos para dormir ou ao sofá do psiquiatra, mas o remédio divino indicado para obter a vitória sobre as pressões demoníacas é a luta espiritual. O crente deve conhecer suas armas e saber como usá-las, tanto quanto deve conhecer os métodos do inimigo e como vencê-los. A carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, nos fala de 4 coisas de suma importância a respeito do nosso inimigo espiritual. Primeiro, a carta de Paulo nos diz que a nossa luta é contra principados. Esta palavra é usada para descrever uma série de coisas, tais como líderes, reis, majestades. A palavra principados nos diz que o reino satânico está bem organizado. Assim, vemos que esses espíritos reinantes estão designados para tomar conta de regiões, como nações, cidades. Isto é esclarecido no livro de Daniel, capítulo 10, que quando Daniel estava orando, e ele ora por 21 dias por uma coisa, e o anjo, quando chega com a resposta, ele fala: olha, na hora que você orou, já estava vindo a resposta, mas aí eu tive um confronto com o príncipe do reino da Pérsia, por isso que atrasou a resposta chegar. Esse príncipe do reino da Pérsia não era um príncipe terreno natural, mas ele falava sobre principados nas regiões celestiais. Segundo, nossa luta é contra potestades, que quer dizer autoridades. Esta palavra nos diz que os demônios colocados sobre várias áreas ou territórios têm autoridades para cumprir qualquer das ordens que venham a receber. Em Marcos 16:7 está dito que é para os crentes expulsarem os demônios em nome de Jesus. Jesus falou: olha, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. E um tanto de outras coisas lá. Então nós já recebemos de Deus a autoridade. A autoridade nos foi dada. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E nós temos a autoridade que veio através de Jesus para repreender o espírito maligno. Esse poder e autoridade em nome de Jesus são dados a fim de que o crente possa vencer os poderes demoníacos. Não devemos ficar esperando que Deus venha em nosso socorro. Não é a hora de orar para que Deus providencie o poder e a autoridade. Ele já providenciou nossa salvação e nosso batismo no Espírito Santo. Deus está esperando que reconhecemos que Ele já providenciou tudo o que é necessário e que é para entrarmos na luta, tornando-nos a igreja militante da profecia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eu li esse texto, eu pensava, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu pensava que era o inimigo que vinha e a gente ficava ali resistindo e ele não conseguia derrubar a gente. Só que o texto ele fala exatamente o contrário. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas, elas não andam, elas estão paradas em um local. É a igreja que vai até as portas do inferno bombardear, e as portas do inferno, elas não prevalecem, elas caem com o poder e autoridade que há na igreja. É muito poderosa a autoridade que a gente tem. Terceiro, lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra no grego é cosmokratoras, que pode ser traduzida como príncipes deste século. É de máxima importância que reconheçamos Satanás como um inimigo vencido. Ele não tem poder nem reino. Temos todo o direito de tratá-lo como um transgressor. Satanás ele está completamente sem defesa. A palavra fala que ali na cruz, Jesus o despojou, ou seja, tirou todas as armas que ele possuía e o expôs a uma vergonha pública, e triunfou sobre ele na cruz. Satanás ainda está tentando dominar o mundo, e temos de afirmar que ele tem progredido bastante, porque a igreja não tem levantado-se com a autoridade e poder que é a sua herança. 4. Lutamos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
O fato de não nos envolvermos na luta espiritual contra Satanás sugere que não nos importamos com aquilo que acontece conosco, com nossos queridos, com a nossa comunidade, com o nosso país ou com o mundo. A maioria dos cristãos não se envolve na luta espiritual por falta de orientação ou de reconhecimento da importância da luta e como entrar nela. A primeira coisa que nós temos que ter entendimento, né, que esse capítulo que está lá foi: a sua guerra não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, não é com o seu amigo, outra religião, né? Rimando a música da Daniela Araújo, Eu Me Entrego. E o que acontece? Nós temos que ter entendimento que a nossa luta não são contra as pessoas, mas sim contra os principados e as potestades, porque muitas vezes, por mais que eles usem pessoas, as pessoas não são nosso alvo. E se a gente tira o nosso foco do inimigo, de Satanás, que está tentando fazer toda e qualquer situação para nos tirar do foco e nós focarmos em pessoas, aí que vem a nossa derrota, o nosso fracasso, o nosso problema, toda a nossa situação, ok? E vamos lá, pessoal, e sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!